Olá, eu sou Adriana Sabino. Bem-vindos, bem-vindas à nossa live do CCBU de hoje. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque vocês vão ouvir nos horários que vocês quiserem. Meu nome é Adriana Sabino, eu sou presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, o CCBU, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997 por voluntários com a missão de divulgar cultura brasileira no sul da Flórida. Vocês podem saber mais sobre o CCBU visitando a nossa página www.centroculturalbrasil.org. Hoje a nossa live é muito especial, porque nós vamos falar sobre nós mesmos, os brasileiros. Acho que você vai ter que diminuir o som. Alguém está com o som do Facebook ligado, Alex? Hoje nós temos dois convidados muito especiais para falar sobre o tema, que é Brasileiros no Exterior, o caso do sul da Flórida. E para falar sobre esse tema, nós temos dois pesquisadores, do sul da Flórida, que é o Aloysio Vasconcelos. O Aloysio é formado em Direito pela UFRJ, foi pesquisador, fez pesquisa na Sorbonne, tem mestrado pela Thunderbird Graduate School, tem uma belíssima carreira como consultor do Estado-Geral da Armada, do Estado-Maior-Geral da Armada, foi do Departamento Jurídico do Citibank e depois foi o chefe, o vice-presidente do Corporate, encarregado de Portugal, Espanha, América do Sul. E ele, radicado na Flórida, em Boca Raton, ele fez um censo. Ele, com aquele censo de pesquisa, que, como um bom pesquisador, fez um censo sobre a população brasileira da Flórida. E o nosso convidado, é o Alex Guedes Brum, que é professor, doutorando em História Política e Bens Culturais pela FGV e autor do livro Brasileiros no Exterior, o caso da Flórida. Vocês estão vendo? Eu peguei o título dele, mas eu peguei com a licença dele. Ele deu licença de eu usar o título. Só que eu fiz um foco mais fechado. Nós vamos falar hoje só dos brasileiros do sul da Flórida. Olá, Alex. Olá, Aloysio. Nós estamos em continentes diferentes. Eu estou perto do Alex, mas do Aloysio. Como vão vocês? Muito bem. Olá, Adriana. E você? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer ter vocês aqui na nossa live, convidados especialíssimos. E eu vou conduzindo a conversa através de perguntas. E para vocês que estão assistindo, se quiserem, nós vamos deixar os 15 minutos finais para uma conversa de perguntas e respostas, e nós vamos responder as perguntas que aparecerem no Facebook. Nós estamos em Facebook, live no Facebook do Centro Cultural. A minha primeira pergunta é para o Aloysio. Aloysio, você é um empresário, você é um pesquisador e você é um empreendedor. E você, há um tempo atrás, você é o fundador do BBG e da Fundação Brasil Internacional, da Brazil International Foundation. Você tem uma preocupação muito grande comunitária. E há um tempo atrás você resolveu fazer um censo sobre a comunidade brasileira do sul da Flórida. Conte um pouquinho dessa ideia. Como é que surgiu isso e como é que você fez isso? É natural, na medida que, se você tem um projeto, você tem que ter um plano, né? Um projeto, tem que ter um plano. E para ter um plano, você tem que conhecer o material que você vai utilizar, no caso, conhecer a comunidade, saber como ela se organizava, o que ela aspira, enfim, ter os dados estatísticos básicos de cada um dos indivíduos, de cada família, enfim. Então, isso era fundamental. E eu notava que, você sabe disso, mas eu vim de Nova York para morar aqui no ano 2000. E aí que eu comecei a ter maior contato com a comunidade. Bom, então, nessa medida, eu já achava que teria alguma coisa. Procurei o consulado e nós não tínhamos. O consulado não tinha, e até talvez não tivesse razão de ter naquela época. E nenhuma outra entidade. Eu fui presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos
em Miami, e o nome talvez não seja bem esse, eles que me desculpem, mas, enfim, lá também não havia. Então, eu notava que havia um trabalho desenvolvido sem destino e sem muita coerência. Então, eu consegui convencer, eu fui convidado para ser o primeiro presidente do Conselho de Cidadãos da Flórida, e o embaixador que servia em Miami, que era o Hélio Castro. Hélio Ramos Filho. Hélio Ramos Filho, exatamente, Hélio Ramos Filho. Ele comprou a ideia e me deu as condições básicas para fazer o trabalho. E eu levantei, com a ajuda dele, recursos junto à comunidade empresarial. Fizemos o primeiro censo, o primeiro survey brasileiro. E lá nós descobrimos várias coisas, que todo censo descobre. E, claro, isso tem sido usado por alguns pesquisadores, dentre eles o Alex, e o Alex desenvolveu esse primeiro livro dele em cima desse trabalho, principalmente, eu diria. Basicamente foi isso. Queremos fazer mais... Alex, me conta. Olha, Alex, você, inclusive, teve uma importância... Você chegou no sul da Flórida. Você Vou contar, é uma história... Tive o prazer de participar. Mas como é que você chegou lá? Porque você é do Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro, né? O que te atraiu no sul da Flórida? Então, na época em que eu tive... Quando me aproximei da Flórida, né, eu fazia mestrado na UF, no PPGEST, e naquele momento eu tinha o meu orientador, eu ia fazer um estudo sobre cooperação Brasil-África em defesa, e aí naquele momento eu fui apresentado ao Aloísio, pelo meu ex-orientador, né, o Eurico de Lima. E aí, naquele momento, o Aloysio me fez ele falou sobre a comunidade brasileira na Flórida, né? Que naquele momento não se sabia muita coisa, e uma comunidade importantíssima, e que ele me perguntou por que não estudar, né? Fazer uma pesquisa naquele momento sobre a comunidade brasileira no exterior, mas com foco na Flórida. E eu fiquei intrigado por aquela pergunta, conversei com o orientador, acabei me aproximando desse tema, e é isso. Ganhei uma bolsa através da fundação dele, a Brazil International Foundation, a BIF, e essa bolsa de estudos me permitiu fazer uma pesquisa de campo na Flórida em 2016, ano que eu tive o prazer de conhecer você e diversos líderes comunitários na Flórida, que, né, me deram entrevistas e, enfim, que me contaram um pouco sobre a história da presença brasileira na Flórida, sobre quem são esses brasileiros que já estavam aí há muito tempo, e ao mesmo tempo eram brasileiros que, né, alguma coisa sai na mídia, mas não se sabe tanto do ponto de vista de dado concreto, informação, né? E aí eu mergulhei nesse tema e fui parar aí no sul da Flórida. Em 2016, fiz uma pesquisa, entrevistei 15 lideranças comunitárias, inclusive você, né, que me ajudou bastante, o Aloísio, e muitas outras e outros que eu posso mencionar. Aloísio, como foi realizado esse censo? Como é que você escolheu? Você tem o universo a ser pesquisado? Como é que foi feito isso? Os métodos, os formatos? Bom, eu procurei uma firma local aqui em Boca Raton, especializada em pesquisas políticas, para dar o suporte. E então eles nos ajudaram a organizar, a definir os grupos e também a fazer a lista de questionamentos de acordo com a atividade laboral de cada um e também as atividades, enfim, desenvolvidas por cada um. E status familiar, que é socioeconômicos. E assim foi feito. E aí nós fizemos pesquisas de campo em Miami,
fizemos pesquisa de campo, até tivemos a sorte de ter uma eleição no Brasil, então nós pegamos gente de tudo quanto é canto, naquele dia, e enchemos lá de pesquisadores, e fizemos também pesquisa de campo em Orlando, embora não fosse sul da Flórida, mas nós queríamos ter uma ideia do global, e Orlando muito ligado, em vários aspectos. E esse foi o trabalho principalmente coordenado. Fizemos alguma coisa a nível de instituições locais também, no sentido de diferenciar grupos, né? Uhum. E foi basicamente isso. Alex, você usou muito a pesquisa do Aloysio? Ela foi uma boa Usei. base para você? Foi, eu usei sim. Tem uma parte lá do trabalho, né, que eu analiso. Porque o trabalho eu peguei a comunidade brasileira no exterior e depois eu foquei na Flórida. Mas nessa parte da Flórida, eu encontrei esse trabalho muito importante, que inclusive não tem muita coisa produzida desse jeito pelo mundo, né, em outras comunidades. E através dessa iniciativa do Conselho de Cidadãos, a gente conseguiu, quer dizer, o Aloysio, e através, né, consulado também, conseguiram fazer esse mapeamento. Esse mapeamento me ajudou muito, porque eu consegui descobrir onde moram os brasileiros, né? Era um documento recente, então a gente está falando ali de 2000, foi de 2013, Aloysio? Foi. Qual foi o ano? Por aí, né? A pesquisa foi com 2014, mas você tinha muitos dados de 2013, que era o ano anterior. Então foram dados recentes, né, que me permitiu entender onde moram, né, em quais condados esses brasileiros moram, quais religiões, quanto que esses brasileiros mandam de dinheiro para o Brasil, me permitiu entender o grau de escolaridade, e aí a gente descobriu que os brasileiros na Flórida, eles têm um grau de escolaridade alto em comparação com a renda no Brasil, mas também em comparação com a renda média no estado da Flórida, tanto em relação aos imigrantes, de modo geral, quanto em relação à população nativa, né, aos norte-americanos nativos. E então me possibilitou entender uma série de coisas que eu, sem esse documento, eu ia acabar ficando restrito a só as entrevistas, né? Mas foi muito importante ter dados quantitativos sobre a comunidade, que aí, somando as entrevistas, me permitiu entender fazer um quadro da comunidade, da história, né, que eu descobri através das entrevistas, mas ao perfil da comunidade que eu descobri através do mapeamento. E descobri que o brasileiro tem vontade de ter, parte desses brasileiros tem vontade de ter uma representação no Congresso Brasileiro, por exemplo, enviam remessas para o Brasil. Com qual frequência esses brasileiros enviam remessas para o Brasil? Então, foi um documento bastante rico que me permitiu entender o perfil socioeconômico. E qual era a importância de entender esse perfil socioeconômico? É que, a partir desse perfil, eu consegui entender por que o Brasil deveria fazer mais políticas para os brasileiros que moram no exterior, né? Com o objetivo de, não só na proteção dos direitos humanos desses cidadãos que moram no exterior, que ao contrário do que a grande mídia coloca, o brasileiro na Flórida não é só brasileiro de classe alta, né? Existe toda uma diversidade socioeconômica, então não só para proteger os direitos humanos, mas também na promoção da língua portuguesa, né? Na segunda, na terceira geração, os filhos e netos, no estímulo ao envio de remessas para o Brasil. Então, um mapeamento, um censo como esse que o Aloysio fez, me permitiu entender o porquê da importância, né? Parte do porquê essa comunidade ela é tão importante. Aloysio, posso perguntar uma coisa para você? Quais foram as principais conclusões que mais interessantes do censo? Primeiro, é a questão do pertencimento, que é fundamental. Sem o que não se constrói nada nessa área.
Isto é, o brasileiro ele pode falar o que ele quiser, ele fala mal do Brasil o tempo todo, mas ele é brasileiro, ele pensa no Brasil e etc, etc. Não vou dizer que ele tenha sonhos de voltar, que uns têm, outros não têm, mas esse pertencimento ele tem. Isso a gente sente bastante. E depois, como o Alex colocou, nós podemos identificar grupos de brasileiros, como eles realmente são estruturados, ao invés de ficar no achismo. Né? Uhum. Então, nós vimos, por exemplo, que a renda média de um brasileiro aqui na região de Boca não era muito diferente da renda média dos americanos. Quer dizer, vamos dizer, de A, B e C, o C americano é mais ou menos um B brasileiro, algo nessa linha. Posso estar um pouquinho, não dá tão certo. Mas isso nos ajuda e tem ajudado, poderia ajudar mais se tivesse tido maior divulgação, etc., a todos os moradores daqui e também a outros grupos de brasileiros no exterior, certamente. E, principalmente, e aí precisaria do governo para ajudar, levar ao governo local, porque os americanos não conhecem, como você sabe bem, não conhecem bem a comunidade brasileira. Nós temos dados que eles não têm hoje. Exatamente. Embora tenhamos sido assessorados por um grupo político de um dos partidos mais importantes do país. Mas eles também não se falam, eles têm as prioridades deles. E nós queremos ser reconhecidos e conhecidos e não divulgamos as nossas conquistas. Mas isso serviu também para nos ajudar a questionar, a planejar também e a conhecer. Por exemplo, sem uma história muito longa, foi entusiasmados e a partir do que a gente fez nesse trabalho, que nós nos aproximamos da UFF, que é a Universidade Federal Fluminense, do Centro de Estudos Estratégicos. Uhum. Quer dizer, nós chegamos a uma das conclusões que a gente precisava de uma organização desse tipo. E, por sorte, eu tinha um amigo que era o diretor, o fundador, o professor Eurico Lima Figueiredo, e aí nós conversamos, e outros amigos também participaram de tudo, e é isso aí. E você também fez uma conexão com a FAU, né? Com a Florida Atlantic University. Eu, infelizmente, sou daqueles caras que acreditam na escola. Acho que tem que ir para a escola para aprender e desenvolver. Então, eu não entendia muito bem, depois de morar aqui, eu já estou aqui há 20 anos, mas quando eu cheguei, como é que a gente tinha uma universidade aqui dentro da cidade de Boca e nós, brasileiros, não tínhamos acesso a nada. Então, eu procurei a universidade, me apresentei através de um contato feito, e eles adoraram a ideia, e hoje eu sou do Advisory Board da Escola de Artes e Letras da universidade. E outras coisas, nós já fizemos programas aqui de seminários, enfim, eles já foram ao Brasil, e nós estamos agora, inclusive, em uma fase de desenvolvimento de outros setores. Quer dizer, maravilha. Se você não planta, você não colhe. Aquele negócio Exatamente. meu bisavô português falava, né? Então, é por aí. É isso aí. Eu tenho uma pergunta para os dois. A comunidade brasileira, a gente tem uma impressão... Bom, para quem está ouvindo a gente do Brasil, eu não sei se vocês têm noção de que tem quase 4 milhões de brasileiros do lado de fora, gente, fora do Brasil. E no mundo inteiro. Comunidades que vão desde a China, Japão, Inglaterra, Europa, todo lugar tem brasileiro. Comunidades brasileiras que vivem fora do Brasil. Eu sempre ouvi dizer, e vocês me corrijam se eu estiver errada, que a comunidade brasileira do sul da Flórida, uma das características dela é que ela é uma comunidade muito complexa no sentido de ter a mesma estrutura quase da sociedade brasileira. Ou seja, você tem desde o cara muito simples, que vai assentar pedra no chão, até o cara que é o dono de empresa que resolveu morar na Flórida. Isso é verdade? Eu acho, sim, isso pode ser explicado pelas ondas de migração para a Flórida, né? Inclusive, conversando com você, né, Adriana, você me relatou muito sobre essa terceira onda da imigração também, que chegou recentemente na Flórida. E são ondas que vêm desde da década, quer dizer, já vinha brasileiro na década de 60, década de 70, em números muito pequenos,
Mas a partir da década de 80, a gente vê que o fenômeno da imigração no Brasil se tornou um fenômeno massivo, e muitos desses foram para os Estados Unidos, inclusive para a Flórida, primeiro para a região de Miami, logo depois, né, nossa região de Miami, primeiro, uma classe média, muita gente que foi transferido para trabalhar em empresas, que várias empresas que tinham escritórios de América Latina ficaram sediadas em Miami, o que trouxe uma classe média brasileira para trabalhar, que logo depois trouxe muita gente motorista, empregada, motorista, babás, enfim, toda uma rede de apoio, e isso começou a movimentar uma rede social, né, um fluxo migratório que foi se modificando com o tempo. Aí, logo depois, muita gente foi para Broward, que ali para aquela região, década de 90, né, início dos 2000, já era muita classe média baixa, muita gente mais simples, que foi fazer a vida, trabalhar, né, colocando tijolo, trabalhar na construção civil, e agora, recentemente, depois da crise de 2007, foi muita gente das classes altas, o que não quer dizer que, desde o início, não tenha ido gente de todas as classes sociais do Brasil. Acontece que predominava, durante cada período, né, uma delas. Então, é uma comunidade muito rica, diversa, e é isso. E você, Luiz, você que está aí há mais tempo, quer dizer, você que está aí há décadas. Eu tenho uma pergunta para a Luísa, que é complementar. A Luísa, como é que você descreveria a comunidade da Flórida para uma pessoa do Brasil? Do sul da Flórida. Sob o ponto de vista, o sul da Flórida, sob o ponto de vista social e econômico, é semelhante no comportamento, e comportamental, né? Ele é semelhante ao que nós temos no Brasil, como você falou, a nível intelectual. Se é que eu posso chamar isso de intelectual, mas, enfim, a nível pessoal. Agora, a realidade é outra, porque aqui você tem que fazer certas coisas que você não faz no Brasil. Quer dizer, você acha que você é superior, ou que nome que a gente queira dar, mas, na realidade, é que você se comporta como um homem médio, um average guy. Por exemplo, o que você faz que você não faria no Brasil? Minha mulher diz que eu sou preguiçoso, então eu não sou um bom exemplo, mas, de qualquer maneira, lavar prato, levar o cachorro na rua, cortar grama, enfim, você vê o outro fazer, você faz também. Desde Nova York eu já fazia isso, né? Era mais frio. Mas, enfim, então você se acostuma. Então o homem brasileiro é mais participante aí quando emigra. Eu acho que o homem brasileiro e a mulher também, porque a mulher tem que também cuidar dos filhos mais diretamente. Você sabe disso, né? Cuidar dos filhos mais diretamente, participar da vida do marido também, saber quanto ele ganha, quanto ele pode gastar, quanto não pode, não ficar naquele sonho de eu vou dar um jeito, eu conheço muita gente, aqueles papos que não levam a nada, que leva a isso que a gente está vendo aí. Mas, então, eu olho por esse lado. Agora, é claro, isso tudo também faz parte da educação. Se o cara vem para cá, não se integra à sociedade americana, vai sair de barco no fim de semana com os amigos brasileiros dele, tomar uísque e pescar, eu dizer que pescou, né? Pescador é mentiroso. Então, ele não mudou, não é? Não vai se preocupar se o filho dele está indo bem ou mal na escola, ele não sabe que aqui é tudo na base da competição. Se você não tirar boas notas, se não tiver bons textos, você não vai ser aprovado nas melhores escolas. Não adianta você ter dinheiro. E é isso aí. É uma vida diferente. E qual é o elemento? A pergunta, não sei para quem que eu faço, porque eu acho que vale para os dois. Qual é o elemento? Você pode dizer que a comunidade brasileira é gregária, ela se ajuda, ela tem uma posição comum, ela tem essa consciência de que junto eles podem mais coisa? Como é que funciona isso? Ou é cada um por si? Alex, quer falar? Eu vou falar um pouquinho, mas eu acho que você tem muito mais a falar do que eu, né? O que eu vejo é que os problemas que a gente tem, os problemas sociais que a gente tem no Brasil, a gente exporta quando a gente migra.
né? Então, todos aqueles problemas de classe, desuniões, enfim, todos os racismo, isso tudo você leva quando você vai para fora. O que eu achei muito interessante do ponto de vista da sociedade, da comunidade, é que ela se organiza. E aí eu identifiquei a imprensa, que era importante, porque ela gera um pertencimento, né? A imprensa brasileira, que eu chamo, aquela a imprensa do Brasil, que gera um pertencimento numa comunidade, as organizações religiosas e as não religiosas, né? As religiosas como as igrejas evangélicas, dentre outras igrejas, e as não religiosas como o próprio Centro Cultural Brasil-Estados Unidos e a Brasil International Foundation, BBG, na área de negócios. Então, a comunidade ela se organiza, até porque quando você está fora, você precisa, né, você tem que recorrer a alguém. E aí algumas pessoas vão para a via da religião, que, de fato, a gente não pode negar, ela é muito importante, tem um cunho bem assistencial. Outras vão para as organizações não religiosas, que também são extremamente importantes. Eu pude presenciar reuniões do EBG, do Brazilian Business Group, e assim, um ajuda o outro, né? É um negócio, um pequeno negócio ajudando outro pequeno negócio que ajuda um médio. Então, o brasileiro, sim, ele se organiza quando ele vai para fora. Então, eu acho que sim, mas tem pessoas que não se organizam e aí tem dificuldades. Se eu pudesse dar alguma dica para quem estiver pensando em emigrar, procurem se organizar com a própria comunidade brasileira na Flórida, que tem um pensamento forte quando você está imigrando, de que eu vou para fora, eu vou procurar. Tem aquele que só quer pensar, não quer largar a vida do Brasil, mas também tem aquele que quer negar a brasilidade, quer negar que é brasileiro. E eu acho que a vida fica muito mais fácil se você, sim, procurar se integrar, mas também quando você procura ajuda do seu connacional, você procura ajuda das organizações de brasileiros. Eu acho que é isso. E você, Luiz? Não, é exatamente isso, e eu diria também que a pessoa vir de um outro país, como é o nosso caso, chegar aqui e querer viver como ele vive no país dele, é incoerente, para não dizer até um pouco de desconhecimento da vida real, porque as coisas são diferentes. Então, o cara tem que estar preparado, o cara ou a cara, né? Ele tem que estar preparado para mudanças e procurar fazê-las para melhor. Ele não vai procurar aqui um grupo racista, que tem. Não é? Ele tem que procurar um grupo que procure ajudar um ao outro. Eu sou, por exemplo, do Rotary. Desde Nova York, eu sou do Rotariano. E eu vejo o Rotary aqui em Boca West, que é o único o único Rotary no mundo que fala português. Ah, é? É o único. A língua do Rotary de Boca West, de West Boca, é português. Aliás, então só tem brasileiros no Boca West? não, se tiver estrangeiro querendo que fale português, tudo bem. E se também for estrangeiro de língua diferente da nossa, né? E se o grupo quiser ser gentil, fala na língua dele. Pode ser inglês ou qualquer outro. Mas o clube é permitido para funcionar nos Estados Unidos com português. Isso, aliás, é um outro tema, mas que eu tive sempre muito problema no meu trabalho, especialmente no princípio, porque eu sempre achei que português era a língua do brasileiro. E eu sempre achei que devia ter tradução, se fosse o caso, dependendo do tamanho do interesse do speaker, por exemplo, no Luncheon, tinha que ter um tradutor. Era o máximo que ele podia fazer. Agora, você inibir o brasileiro que não sabe falar bem, e que tem o pertencimento à língua, e que tem o pertencimento brasileiro, você tem que louvar o pertencimento. Podem fazer teses, teoremas sobre isso, e vai sempre chegar na mesma conclusão. Agora, tem um aspecto emocional. Tem gente que sabe, eu quero esquecer o Brasil, essas coisas que não levam a nada. Se você esquece o Brasil, a segunda geração dos seus filhos vai ficar um pouco solta, né? E perdida psicologicamente. Ela não é nada, né? Eu não sou americano,
É. Vocês acham, Luísa, eu continuo com você. Você acha que a comunidade brasileira tenta se integrar com a comunidade americana e latina? Você acha que existe esse esforço de integrar tanto trabalhar junto, entender, ou existe um problema de língua, de cultura, uma barreira intransponível? Eu acho que eu vou perder aqui metade dos meus amigos, mas eu acho que eu gosto dos meus amigos. Eu acredito que muitos brasileiros teriam vontade de, mas não têm a coragem. Eu estava falando com o Alex sobre outro assunto hoje pela manhã, e eu li em algum lugar há muito tempo que o maior medo do ser humano é falar em público. Se isso está certo ou se está errado, não sei. Então, eu passei a observar isso. Tem pessoas que querem falar inglês, mas não se sentem bem se falam errado no princípio, ou não têm a coragem de se expressar. E outra coisa, a língua não é só a língua é o espírito da língua. Você tem que ler o jornal, no mínimo o jornal. Tem que ver televisão. E tem que ver televisão que fale sobre tudo. Não é? Então, E você nota esse esforço dos brasileiros? Não noto. Pegar um jornal, assistir televisão? Não, justamente era isso. Eu não noto esse esforço. Especialmente, eu não vou dizer nem especialmente, eu posso errar. Eu acho que isso tem que ser uma coisa assim, básica, tem que ser ensinada nos grupos, não só nos grupos não religiosos, como também nos religiosos. Você tem que se enturmar, você tem que entender como é que as coisas funcionam, a escola é assim, é assado, você tem direitos, mas tem deveres. Então, você tem que aculturar sem perder a sua cultura. Por isso que nós existimos. Certo, muito, muito bem dito, muito bem dito. E eu queria saber, baseado na pesquisa de vocês acham que os brasileiros do sul da Flórida têm importância econômica para o Brasil, no sentido de que a remessa de dinheiro é relevante, é significativa? Pode-se dizer isso? Eu vou falar um ponto e deixar o Alex completar o lado dele, que ele tem a opinião dele. Nós, uma vez, fizemos um pequeno exercício e notamos que são 4,5 milhões, mais ou menos, de brasileiros no exterior. Nós temos uma renda per capita média baixa, talvez, não é? Nós temos média. Nós temos uma segunda geração que fala a língua local. Não é? Então, nós somos, a nível de população, e mandamos para o Brasil, em média, 4 bilhões de dólares ao ano. Renda líquida, não é uma empresa. Isso aí para o pessoal. Como? Alô? Você pode repetir o valor que os brasileiros mandam para o Brasil? 4 bilhões de dólares, mais ou menos, nos 2 últimos anos. E é dinheiro, renda líquida, quer dizer, remessa. 4 bilhões. 4 bilhões, é remessa. Uau. É remessa. Então, se nós compararmos a nossa população no mundo, por exemplo, com a cidade de Salvador, nós somos que é a terceira cidade brasileira, nós somos a terceira cidade brasileira. Nós contribuímos mais em dinheiro, nós temos um nível educacional superior, porque nossos filhos e netos estudam nos países para onde nós emigramos, assim como na Europa. Tudo que a gente está falando aqui quase que duplica para a Europa. Quer dizer, é o mesmo efeito na Europa. Você também tem uma sociedade que está totalmente esperando as condições para se desenvolver, para se integrar. Mas se integrar com respeito. É o grande ponto. E assim, o que Alex, eu vejo... você estudou a Flórida toda. Qual a diferença dos brasileiros do sul da Flórida para o resto da Flórida? Existe alguma? Então, Adriana, eu entrevistei pessoas e fui à Flórida ali, Orlando e sul da Flórida, que abrange a grande maioria disparado de brasileiros na Flórida.
Então, a comunidade em Orlando ela é menor, né? Ela é mais recente em comparação à comunidade de Miami. E é isso, a comunidade do sul da Flórida ela é mais organizada do que a comunidade em Orlando, há menos conflitos, né? Mas eu foquei no sul da Flórida. A pesquisa está bem focada no sul da Flórida. Os dados que eu coloco no livro e tudo são dados da Flórida como um São do sul todo. da Flórida. Mas a grande maioria está no sul da Flórida. Então, inclusive, quase todas, né, as organizações de brasileiros estão sediadas em Orlando ou na região de Boca, Miami. Então, é isso. E quando vocês terminaram a pesquisa de vocês, essa pesquisa foi apresentada a quem? Ela foi a Luísa, essa pesquisa sua, o censo, ele foi levado ao Itamaraty? Ele foi integrado nos estudos de Itamaraty? Olha, ele foi feito com o Itamaraty na medida que eles nos ajudaram e nos apoiaram e não contribuíram com recursos, mas me apresentaram a pessoas e empresas que puderam dar os recursos, pelo menos parcialmente. Mas foi feita uma solenidade para quando estava finalizado o projeto, saiu na imprensa local, alguma coisa no Brasil, e eles ficaram com uma cópia e nunca mais nós ouvimos falar sobre isso. E você, Alex, qual foi o resultado? O que aconteceu? Você defendeu a tese, e aí? Então, eu defendi a tese, foi em 2017. Foi em 2017. Essa tese ela foi premiada como a melhor tese apresentada na UF naquele ano, né? E, como consequência disso, eu recebi uma indicação para publicação. Eu levei numa editora, a editora aceitou, e essa tese foi transformada num livro, que é Brasileiros no Mundo, Brasileiros no Exterior, o caso da Flórida, que fala sobre os brasileiros no exterior de modo geral, mas tem um foco na comunidade da Flórida. E é uma pesquisa cheia de relatos, enfim, com entrevistas muito interessantes, que quem tiver oportunidade, também está disponível no site do meu programa de pós-graduação, da UF, e está também em formato de livro. E foi isso, e essa pesquisa me abriu muitas portas. Eu passei no doutorado na FGV por causa dessa pesquisa, e aí agora estou comparando com os casos da Argentina e do México, porque eu percebi que para eu poder entender melhor a diáspora brasileira e para eu entender melhor as políticas do Brasil, as políticas do país de origem para as comunidades no exterior, eu precisava comparar com outros países latino-americanos. E também me rendeu uma bolsa da FAPERJ, né? Eu sou pesquisador, doutorado nota 10 da FAPERJ, e eu acredito que foi em grande parte graças a essa pesquisa de campo na Flórida, graças a esse livro, né? Então, acho que abriu muitas portas. Vocês dois fizeram um trabalho excepcional. Nós seríamos da diáspora, os brasileiros que estão fora do Brasil, vivendo e trabalhando e criando famílias no mundo afora, nós seríamos 4,5 milhões, não é pouca gente. Mandando para o Brasil, né? Realmente produzindo renda que a gente manda para o Brasil de 4 bilhões de dólares, também não é pouco. E com o nível educacional que promete, a gente é meio invisível. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas qual é a política do governo brasileiro em relação a esses brasileiros do mundo? Porque a gente tem uma possibilidades enormes. Porque faz 2 anos eu cônsul para propor, então cônsul, não me lembro quem era, para propor um projeto novo, um projeto que convidaria os brasileiros jovens que estão estudando fora, que cresceram fora, aprenderam um outro sistema, aprenderam outra língua, outra cultura, que eles voltassem num programa patrocinado, estruturado pelo governo brasileiro,
patrocinado pelo governo brasileiro, aliás, como existe na Índia, não estava inventando a roda. A Índia faz isso com os indianos que estudam fora. Eles são convidados a voltar para a Índia e trabalhar na Índia, trazer o conhecimento deles para as grandes empresas indianas para aproveitar esse capital humano que foi criado, que foi para fora. E ele volta como um executivo trabalhando numa empresa como um estagiário, enfim. E eu não vejo isso no Brasil. Então, eu vejo uma enorme comunidade com uma potencialidade enorme, porque você tem todos que navegam em pelo menos 2 culturas tranquilamente, são ligados ao Brasil, e não existe política para isso. Como? Como é que você explica isso, Alex? É uma questão que me intriga e o que eu quero descobrir nessa tese. No mestrado, a conclusão foi justamente essa, né? Que apesar de algumas iniciativas, era tudo muito incipiente e que a própria comunidade brasileira ela se organizava no exterior, através dessas organizações, né? Como Centro Cultural, como a BIF. Desculpa. E explicar... eu tenho algumas hipóteses, né? Primeiro, o Brasil ele é um país de emigração há pouco tempo, ao contrário do que a imprensa, ao contrário do que dá a entender no Brasil, né? Que a gente fala sempre em imigração, em vinda de estrangeiros, haitianos, venezuelanos, mas a emigração no Brasil ela é muito maior. Mas isso é recente em comparação a outros casos, como o México. Isso começou na década de 80. Então, eu acredito que essa é uma explicação. A segunda explicação é que, quer dizer, primeiro, é tudo muito as políticas que o Brasil fez desde a década de 90, é tudo tão fragmentado e começou no FHC, aumentou durante o governo Lula, né, e durante a Dilma, e depois com Temer, praticamente o que ficou são rastros. Houveram algumas tentativas de você estimular o envio de remessas, mas nada disso deu muito certo. E é isso. O que eu percebo é que não há uma continuidade. Essa continuidade ela foi até 2016 com a Dilma, uma certa continuidade, pelo menos no âmbito federal, né? Não no âmbito dos consulados, e que é um pouco em perfil que o Brasil, historicamente, ele se vê como um país de imigração, não de imigração. E não sei, talvez não haja um ministério, não tem um ministério encarregado disso, né? O Itamaraty ele é encarregado, mas tem tantos ministérios que atuam em relação aos brasileiros no exterior que talvez não seria interessante que fosse criada uma instituição para lidar com os brasileiros no exterior, como tem o México, né? Que tem o IME, que é o Instituto para os Mexicanos no exterior, e como tem outros países. Então, eu acho que é uma série de explicações, né? Mas uma delas é o fato de ser um fenômeno recente que demora um tempo. E aí, a minha visão é que o seu trabalho, quanto do Aloysio, como de muitas outras associações no exterior, é um trabalho fundamental, porque muitas das políticas para os emigrantes, algumas começaram pelo Estado, como foi o caso da Argentina, mas em muitos países foram as associações de brasileiros, quer dizer, no caso do México, associações de mexicanos que começaram esse transnacionalismo, né? Essa proximidade do país de origem com o país de destino. Então, eu acho que, no futuro, pesquisadores da minha área vão olhar para trás e vão olhar para o trabalho que vocês estão fazendo como um trabalho fundamental nessa aproximação, né? E vai ser possível enxergar isso no futuro para cá. É assim que eu vejo. Eu queria acrescentar 1 ou 2 pontos apenas, se possível. É que a gente sempre pensa muito no Estado. Nós mesmos nos socorremos do Estado. Mas quem foram bons, foram alavancas para nós levantarmos o projeto. Mas quem desenvolveu fomos nós. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos nos Estados Unidos e outros brasileiros estão na Europa. Nós não estamos mais no Brasil. Não vamos precisar do governo o tempo todo. Esse estigma,
E foi assim que a gente fez, por exemplo, o survey. O survey foi com ajuda muito intensa do governo brasileiro, do consulado, mas não foi feita pelo consulado. Foi feita por nós. Eu concordo, mas eu acho que nós somos muito invisíveis no Brasil. Sim. As pessoas não têm noção do que a gente faz aqui fora. Não tem noção. E o que é necessário fazer para a gente deixar de ser invisível no Brasil? Publicidade, como você faz, fazer uma atividade cultural e convidar brasileiros, e transmitir na televisão. E hoje em dia não precisa tanto mais da televisão, a gente tem outros mecanismos. Nós temos também outra coisa, a questão financeira. Nós temos que ter a capacidade de botar algum dinheiro também do nosso lado. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, né? Entendeu? E nós somos uma entidade pequena. O Alex foi nosso bolsista, com todo orgulho. Uhum. E um outro ponto que eu queria falar rapidamente é que, para não esquecer, ele não é tão relacionado, mas é a questão dos cérebros brasileiros. Nós falamos tanto em cérebros brasileiros no exterior. Sem dúvida nenhuma, não queremos o cérebro brasileiro no Brasil. E os cérebros brasileiros que estão nascendo aqui todo dia? Que o brasileiro é nato, quando é filho de brasileiro, ele nasce na China, no Japão, onde for, ele é brasileiro. E é educado por uma escola inglesa, se for inglês, claro. O italiano. É por isso que eu propus aquele projeto, que era você pegar esses brasileiros que estão crescendo e conhecem todas essas novas culturas, novas línguas, novas capacidades, e fazer essa ponte. Eles seriam a ponte e levariam esse know-how para o Brasil. Eu acho que Então, aí a minha última pergunta para vocês é: quais são as possibilidades dos brasileiros no exterior? Como é que vocês veem em relação ao Brasil? Em relação à aproximação, Adriana? Não, como é que você acha que a gente pode aproveitar esse tesouro que a gente tem, porque é um patrimônio. Como disse o Aloysio, são brasileiros crescendo fora. É um patrimônio humano da maior importância. Como é que a gente pode aproveitar esse patrimônio? O Brasil pode aproveitar esse patrimônio? Eu te respondo da seguinte maneira. Seria fácil dizer que nos organizando e estruturando. É muito fácil. Palavras ao vento. Temos que ter um espírito de nacionalidade e de modernidade. Talvez hoje o brasileiro não tenha que sair do Brasil para fazer o cursinho dele aqui. Talvez ele tenha até nós tenhamos capacidade de habilitá-lo melhor profissionalmente sem sair do Brasil. Agora, que muitos terão que sair, terão, até para ver como é que o mundo funciona. O mundo, para eles, é aquilo que tem lá, que é muito bom, hein? Melhor do que muitos países. Mas poderia, e nós achamos, temos certeza, muito melhor. Poderia ser um país competidor de primeira linha. Então, eu acho que é nos juntando e levando propostas, mas com seriedade. Não é a gente planejar fazer, não, é fazer. E nós vamos juntar poucas pessoas para esse trabalho, mas serão eficientes, tenho certeza. Alex, qual você acha? Você acha que os brasileiros que crescem fora é viável que eles contribuam para o Brasil? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. E eu acho o seguinte, que na medida em que você... Claro que para o país é maravilhoso se você tiver os melhores cérebros no Brasil. Mas a partir do momento que nenhum Estado democrático pode reter o cérebro, né, pode reter um cientista, o que ele pode fazer? Ele pode aproveitar, né, aproveitar que a gente tem recursos humanos excelentes, de primeira qualidade no exterior, e criar políticas públicas. E aí, o que é importante? Você criar políticas que aproximam, né, criam um senso de pertencimento entre esses brasileiros com o país de origem, para poder obter determinados tipos de recursos. Então é importante você levar a cidadania para o exterior, porque afinal os brasileiros fora, eles são brasileiros, então alguns serviços, supletivo, como é feito em Seja, né? Supletivo, promoção da língua portuguesa, uma série de
estender os direitos a esses brasileiros que estão fora, né? E o Brasil ele pode fazer isso. Desculpe interromper. Claro. Interromper. Trabalho. Tem muito trabalho que pode ser feito no Brasil, que é feito aqui. Podia ser feito no Brasil pela internet, visual, como a gente está fazendo agora. Você está no Rio de Janeiro, ele está não, você está no Rio também hoje. Eu fui uma vez, eu fui eu fui à Sérvia e fui visitar um centro de telefonia. E era um prédio enorme, onde se falavam as 10 línguas mais populares do mundo. Eles recebiam telefonemas do mundo inteiro para empresas. Então, você falava inglês, mas morava na Sérvia, falava tinham brasileiros lá que moravam lá. E você pode fazer isso no Brasil, ou algo semelhante. Não precisa ser só isso. Não precisa ser só isso. Você tem várias funções que você pode desempenhar localmente. A Argentina, Adriana, ela conseguiu repatriar... Mas eu acho que para isso precisa ter precisa ter uma organização. O que a Argentina fez? Ela conseguiu repatriar mais de 1.000 cérebros, PhDs e cientistas porque lá teve muita migração de professores universitários, cientistas, fugindo da ditadura militar. E aí essas pessoas foram para os Estados Unidos, para a Europa, estavam nos melhores centros mundiais do conhecimento, e ela conseguiu, através do programa Raíces, atrair mais de 1.000 voltaram para a Argentina, e aí eles davam 2 anos de emprego garantido, né? E aí conseguia alocar esses cientistas em universidades que precisavam mais, que muitos queriam voltar, né? Foram forçados a sair. E também promoveram intercâmbio de curto prazo para aqueles que querem continuar nos Estados Unidos, na Europa, mas gostariam de ter uma contribuição na sociedade argentina. Então, eles iam para passar um mês, dar um curso, promover um intercâmbio científico. E uma coisa que acontece, mas poderia acontecer mais, é intercâmbio científico. Ele já acontece de modo informal, através de grupos de pesquisas, porque o brasileiro, quando está fora, tanto o executivo numa multinacional, quanto o pesquisador, ele olha para o país de origem dele, ele coopera. E tem estudos que apontam que executivos em cargos de lideranças em empresas multinacionais fora, eles tendem a investir no país de origem quando eles têm, né, quando tem certos... Então, tem uma tendência a você olhar para o país de origem, desde que o país de origem não tenha forçado essa pessoa a sair do país, né? E que a gente deixa isso passar, e que poderia ser estruturado tanto para a atração de remessas, quanto para capital intelectual, capital humano, né? Então, assim que eu vejo. Olha que... Quando eu estava pensando nesse programa, é exatamente isso que eu estava pensando no Raízes, porque é o programa que a Índia faz. Eu não sabia que já existia aqui com Los Hermanos argentinos. Ele acabou... Me conta de quando é Quando eles fizeram esse programa, Raízes? Eles fizeram de novo, né? Teve toda uma continuidade durante o governo da Cristina, estava mais centro-esquerda, e agora antes desse, qual era o nome do presidente? E acabou. Teve uma ruptura, tudo que do governo anterior, né? Macri. Assim como Macri. Assim como a gente está vivendo atualmente. Então, alguns programas interessantes que o Brasil... Você acha que a condição de fazer um programa desses, e seria desejável fazer um programa assim no Brasil? Eu acho, porque é uma forma de você não perder, não cortar o laço com o intelectual, né? Com o Brasil, né? Na medida que você não pode impedir dessa pessoa de sair, ela é livre, né? Pelo menos você pode vincular, estreitar a relação, né? É o que vocês estão fazendo, vocês estão estreitando a relação do imigrante com a sociedade brasileira, mas o Estado deveria fazer, porque o Estado ganha com isso, ganha remessas e poderia ganhar na ciência também. Tanto o governo federal
quanto municipal de algumas cidades, como Governador Valadares, Londrina. Ou nos ajudar, né? Uhum. Que Apoiar. Também. Isso é importante, porque se a gente passar por um governo, às vezes para. Né? Sim. É verdade. Verdade. Gente, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Nós temos algumas perguntas aqui. A Glória Johnson pergunta: será que esses brasileiros que se formam aqui nos Estados Unidos e estão aqui estariam interessados em voltar ao Brasil? Alex? Olha, eu acho que não todos, mas alguns com certeza. Muita gente, se puder voltar, tanto a curto prazo, quanto a médio ou a longo prazo, voltaria, mas, claro, é uma parcela. Mas essa parcela pode ter um grande impacto, tanto em nível científico quanto empresarial. Você pode fazer eu acho que o segredo é fazer isso temporário. A pessoa vem, passa um tempo, contribui, faz a troca de conhecimentos, a troca de informações e volta. Sim. Ela fez, não é? E você pode acrescentar o seguinte: é um programa, você pode fazer de várias formas. Um deles é ser optativo. O cara pode chegar lá e gostar e ficar. É claro. Agora, eu tenho um comentário aqui que eu acho que é para o Aloísio, do Francisco Vicrota. Existem profissionais altamente qualificados no exterior que se expatriaram e estão aqui representando o nome do país, a qualidade de nosso ensino original, a manutenção de nossa cultura. No Brasil, quem é visto como imigrante no exterior são aqueles ilegais sendo deportados. Uma imagem que realmente precisa ser mudada. O que você acha disso, Luiz? Essa é a imagem que o Brasil tem da gente? Imigrantes sendo presos na fronteira? Não, eu não acho isso nesse nível, não. Eu acho que eles têm consciência, sabem o que existe, mas sabem que a maioria não está aqui por isso. E nessas condições, vamos dizer assim. E eu acho que isso é muito pessoal e acho que eu discordo do companheiro e acho que nós temos que ser mais otimistas e mesmo que fosse, que ele tivesse certo, nós teríamos que mudar isso como parte do projeto. Sim, eu concordo plenamente com o Luiz, mesmo a pergunta não foi, né, para mim, mas eu concordo com ele. E aqueles que vão por essas formas é consequência de muita coisa, né, de muita política de imigração, enfim, muita coisa que acaba fazendo com que essa pessoa vá por essa via e ninguém é ilegal, todo mundo é humano. É verdade. Eu tenho uma última pergunta para o Alex. É o seguinte, Alex, de acordo com o seu estudo de políticas públicas para a imigração, quer dizer, dos seus países, você falou no México, falou na Argentina, o que você recomendaria como uma política pública do Brasil para a diáspora brasileira? Qual seria a sua recomendação? Olha, eu acho impressionante o programa Raízes, porque ele aconteceu, foi aqui do lado, né? É um país que tem muito parecido com o Brasil em diversos aspectos e é um programa que eu gosto muito. O México tem uma instituição só para lidar com a diáspora, então eu acho que é muito importante. Para a gente conseguir evoluir nesse relacionamento com os imigrantes, seria muito importante criar uma instituição para isso, né? De preferência fora do Ministério das Relações Exteriores, que cooperasse. Isso aconteceu no México, a Índia tem um ministério só para isso, e criar uma instituição ajudaria muito. Mas eu acho que é isso, dentro das limitações que existem, oferecer mais direitos e serviços para os que estão fora, né, através do consulado, mas também tentar atrair benefício para o país de origem através desses programas, como Raízes e como através de remessas. Incrível. Bom, gente, eu quero agradecer ao Aloísio e ao Alex a generosidade de compartilhar a sabedoria deles, a informação e esse trabalho incrível que eles fizeram. Muito obrigada, Aloísio, muito obrigada, Alex. Obrigada a todos vocês que assistiram a gente. A live fica no Facebook e pode ser assistida quando vocês quiserem. Eu vou postar o link direto. E eu queria me despedir dizendo que nós vamos fazer uma interrupção durante umas semanas das lives,
porque nós vamos nos dedicar ao novo projeto do Centro Cultural, que é o primeiro festival literário de Miami, o Flea Miami. Nós estamos fazendo um festival totalmente virtual, cujo foco é literatura brasileira. Nós estamos convidando grandes escritores brasileiros que estão lançando seus livros esse ano para conversar com a nossa audiência, contar sobre os seus livros, comentar. Nós vamos ter... esse festival vai acontecer no dia 21 e 22 de novembro. No dia 21 vai ser um programa de adultos e no dia 22 nós vamos ter um programa totalmente dedicado às crianças e aos jovens que estão crescendo em Miami. São muitos. E especialmente para os leitores, nossos pequenos leitores brasileiros que cursam duas escolas que oferecem programas totalmente bilíngues e de imersão cultural no sistema público de Miami-Dade, que são a da Merritt e o Downtown Doral Charter Schools. Então, nós vamos fazer um programa dedicado aos leitores adultos e aos jovens leitores e fazendo disso uma plataforma não só de apreciação para os autores, para a literatura brasileira, como também para mostrar o que nós temos aos americanos que possam vir a assistir o nosso festival. E fazendo disso uma ponte entre o Brasil e a Flórida. Eu queria me despedir de vocês, então, agradecer, e eu passo a palavra para Aloysio e Alex para a mensagem final deles. Alex, você primeiro, você é mais moço. Olha, eu queria agradecer a Adriana, muito obrigado por estar me convidando, é sempre um prazer encontrar com você, bater um papo. Eu queria agradecer ao Aloysio, meu companheiro de ativismo, né, Aloysio, em relação em prol da comunidade, e queria agradecer a todo mundo que ficou até agora, que assistiu, e agradecer a todo mundo que participou da minha pesquisa. Foram muitos quando eu estava na Flórida. Muito obrigado a todos e a todas que participaram, que me deram entrevistas. Sem vocês, esse trabalho não teria sido possível. Então, muito obrigado. Foi um prazer. E até a próxima. Eu faço minhas as palavras do Alex e acrescento apenas que confiem na gente, juntem-se a nós, nos ajudem, que nós podemos fazer um bom trabalho, pelo menos deixar bem encaminhado para futuras gerações. Muito obrigado. Eu não resisto e eu vou dar uma palavrinha aqui. Quem sabe a gente se junta e faz essa plataforma e a gente lança o arcabouço de um programa como Raízes no Brasil. Fica o convite, Alex e Aloysio. Estou dentro. Olha, já está aceito. Já está aceito. Isso aí... Nós queremos bons parceiros que nos ajudem. Fica feio se a gente chamar de Raízes, o nosso? Raízes. Raízes, com Z. Raízes. Eu não tenho culpa. E eu acho que vocês estão fazendo história, de coração. Tá? Um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Não, Adriana, então vou aproveitar e você, quando voltar, a gente marca um encontro. Maravilha. Tá Tamo junto. Okay. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.